Boa tarde, hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2023, o CRN1 já está no ar. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que vai promover ajustes na estrutura da Câmara do Rio. Tudo será concentrado em um único documento. As regras que vão reger a administração do Legislativo Municipal a partir de agora. O projeto de lei recebeu 44 votos a favor e apenas 1 contra. Quando o último decreto que definia a estrutura da Câmara do Rio foi aprovado, a cidade tinha apenas 33 vereadores. De lá para cá, o número de representantes cresceu até chegar a 51 eleitos. Ao longo desse tempo, foi necessário criar muitos decretos que fizessem o Legislativo funcionar de acordo com o novo tamanho. O resultado foi uma colcha de retalhos que tornou a administração da casa mais confusa e exigiu trabalho árduo para os procuradores da Câmara. A Câmara ela vem de uma série de legislações remendadas ao longo dos últimos 30 anos, então era a chance que a gente tinha de fazer a Câmara avançar. 3 décadas depois, os representantes do Palácio Pedro Ernesto voltaram a discutir formas de colocar num único documento as regras para a administração da Câmara. Além de transformar as atividades diárias do Legislativo mais modernas, a ideia é dar mais transparência para a população de tudo que é feito aqui dentro. Eu acho que em bom momento a gente está votando uma lei estabelecendo a estrutura administrativa da Câmara, a possibilidade de progressão dos funcionários da Câmara. A proposta foi desenhada em conjunto pela mesa diretora e integrantes das comissões de Justiça e Redação, de Administração e Assuntos ligados ao servidor público e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Na sessão da última terça-feira, o projeto de lei passou pelo plenário para a primeira apreciação. Nesta quinta, voltou para a ordem do dia. O texto original recebeu 7 emendas. Em votação, o projeto assim emendado. Aqui é a quórum de maioria absoluta. A nova lei consolidou a escola do Legislativo dentro da estrutura da Câmara. A escola foi criada pela atual legislatura para oferecer capacitação a todos os funcionários por meio de cursos e eventos. Outra regra nova é a criação de uma corregedoria, que terá a missão de instaurar sindicâncias e processos administrativos para investigar servidores que forem envolvidos em denúncias de irregularidades. Para garantir a independência nos processos, a corregedoria deverá ser formada por pelo menos um procurador de carreira da Câmara. Outra inovação é a descentralização do orçamento. Sem aumento de custos para a Câmara, a mesa diretora poderá instituir a verba de gabinete, como já acontece na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa no Rio. Em um texto construído conjuntamente, fica garantida a criação de mecanismos de controle, além da obrigatoriedade de prestação de contas transparente e ao alcance de toda a sociedade. É um projeto que reestrutura, dá mais transparência, uma coisa que está estagnada há mais de 30 anos. Então eu acho que todos nós sairemos ganhando, tanto os parlamentares como os servidores. O projeto também acabou com as diferenças na progressão de carreira que havia entre os servidores aprovados no concurso de 2015 e os mais antigos. A partir de 2024, a cada 2 anos, os funcionários sobem um nível no plano de cargos e recebem um aumento de salário. Antes, essa progressão poderia levar 4 anos. A vitória da Câmara Municipal, dos servidores, de toda a cidade do Rio de Janeiro, na aprovação de um projeto, de uma reforma que traz mais transparências, critérios mais estabelecidos, pedidos dos servidores que foram atendidos para a valorização deles. A importância é a valorização do funcionário da casa, porque a casa não anda sem os funcionários. O vereador não seria ninguém com toda essa casa maravilhosa. A gente poder proporcionar mais modernização na casa, transparência, que fica mais claro cada ato da parte administrativa e também de forma inédita a criação da corregedoria, na qual vai ter uma função fundamental para fiscalizar e poder fazer que a casa, em todos os setores, possa cumprir as regras que são regidas no Estatuto do Servidor e que a população espera, né? Transparência, como eu disse, modernização para a casa ser mais produtiva ainda e com a corregedoria ela ter ajuste e poder ter penalização também quem agir de forma errada.
A nova lei faz parte de um esforço coletivo feito nos últimos 3 anos para melhorar a gestão da Câmara de Vereadores, o que já garantiu ao Legislativo da cidade a nota mais alta do Estado numa certificação de transparência. A avaliação foi feita pela Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas. Além da Câmara Rio, outros 187 órgãos públicos foram analisados. O Parlamento Carioca foi o único a preencher 95% dos critérios de transparência. A Câmara inovou ao criar um colégio de líderes, que abriu espaço para a participação de todas as bancadas nas decisões da Casa, o que aumentou a produtividade dos vereadores. No ano passado, em 6 meses, mais de 360 projetos de lei foram apresentados, 224 leis aprovadas, o maior número entre as maiores cidades brasileiras. Para ampliar ainda mais o processo democrático, todas as bancadas passaram a compor as comissões permanentes da Câmara. As medidas também trouxeram economia de dinheiro público. Desde março, não é mais permitido o acúmulo do cartão combustível. A boa gestão dos recursos permitiu que a Câmara doasse no ano passado para a Secretaria de Saúde do município 128 milhões de reais. O dinheiro foi usado na construção e equipamentos do Supercentro Carioca de Saúde. Pela primeira vez em 100 anos de história, o Palácio Pedro Ernesto abriu as portas para que estudantes entre 10 e 17 anos de idade da rede municipal de ensino pudessem ocupar o plenário e formar um parlamento juvenil. Além de aprender a criar leis, o que eles propuserem pode ser adotado em definitivo pela cidade. Em breve, também toda a rotina da Câmara será agilizada com a implantação total dos processos eletrônicos, documentos organizados e disponíveis a todos com alguns cliques. Na próxima terça-feira, os vereadores do Rio voltam a discutir o projeto Reviver Centro. Na sessão dessa quinta-feira, os vereadores aprovaram novos benefícios tributários para impulsionar o programa. Entre eles, a isenção do imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos por 5 anos a novas unidades residenciais. As novas regras valem para as regiões da Praça 15, Castelo e Cinelândia. A aprovação das medidas em segunda discussão deve ocorrer na próxima sessão. Acompanhe o que disse o líder do governo na Câmara, o vereador Átila Nunes. Faço aqui um apelo, que nós possamos, terça-feira, concluir finalmente a votação do Reviver Centro 2, a parte urbanística, para que a gente possa finalmente avançar com essa matéria, pois o centro da cidade, o bairro central, ele demanda esse incentivo para que ele possa recuperar com uma velocidade ainda maior do que vem acontecendo. Os vereadores da Câmara Juvenil se reúnem daqui a pouquinho às 3h30 da tarde para votar os integrantes de 4 comissões permanentes. Os membros de cada uma delas serão sorteados. Depois, os selecionados voltarão no painel para escolher presidente, vice-presidente e vogal de cada colegiado. Os integrantes da mesa diretora, eleitos no último encontro presencial do Parlamento Juvenil, não poderão participar porque estão impedidos regimentalmente, assim como ocorre na Câmara Municipal. O projeto do Parlamento Juvenil é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e proporciona a 51 jovens a experiência de atuar no poder legislativo. O médico dermatologista Antônio Macedo foi homenageado pela Câmara Municipal. Ele recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A solenidade foi no plenário e a iniciativa do vereador Rafael Aloísio Freitas. Carioca, o médico Antônio Macedo é formado em medicina pela UERJ, mestre em medicina pela UF e doutor em medicina pela UFRJ. É o atual presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio de Janeiro. Com 35 anos de experiência em mais de 70 mil atendimentos, Dr. Antônio atuou como médico dermatologista e foi professor de medicina na Universidade de Vassouras e no Centro Universitário de Volta Redonda,
Fazenda e na Unirio, onde é servidor público concursado desde 2011. É professor em cursos de graduação, pós-graduação e residência. Dr. Antônio participou de vários trabalhos em congressos médicos, publicações científicas importantes e participa da Câmara Técnica de Dermatologia do CREMERGE desde 1994, sendo há 3 anos coordenador. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Rafael Aloísio Freitas. A Câmara tem o dever de saber reconhecer aquelas pessoas que se destacam nas suas profissões, nas suas carreiras na sociedade, que sirvam de exemplos e inspiração para as próximas pessoas que estão vindo, se formando, crescendo. Então, estou muito orgulhoso de dar essa medalha a alguém que é extremamente merecedor. Um momento de gratidão, de alegria, encontro de pessoas queridas, um reconhecimento maravilhoso, uma homenagem que nos deixa até sem palavras, só gratidão. Subiu para 3 o número de casos identificados da subvariante Eris na cidade do Rio de Janeiro. Os 2 registros mais recentes são de cariocas de uma mesma família que tiveram febre e sintomas respiratórios 1 semana após viagem à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Na última quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde tinha anunciado o primeiro caso da nova variante. A transmissão foi local. O paciente, de 46 anos, apresentou sintomas leves e manteve isolamento domiciliar. Para aumentar o índice de moradores imunizados na capital, os postos de saúde vão funcionar até às 5 horas da tarde neste sábado. Se você ainda não tomou a dose da vacina bivalente contra a Covid, deve procurar uma das unidades. Ao todo, são 237 espalhadas pela capital. O CRN1 termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão aí na tela para você. Mais notícias do Legislativo Carioca às 7h40 no CRN2. Aproveite bem o fim de semana e até segunda-feira.